Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Arthur Costa e eu estou aqui para te mostrar como entender o processo de aprendizado da prática quando você vai desenhar. É um processo bem interessante e que você não deveria, temer. E existem algumas boas práticas que você pode fazer quando você está começando a praticar um desenho. E a principal e mais importante delas é utilizar uma referência. Você pode encontrar referências em vários lugares da internet, desde uma rede social, quanto vários sites, como o Unsplash, por exemplo, para você encontrar referências de qualquer coisa que você esteja procurando. E pessoalmente, uma das minhas favoritas, que é além da internet, é utilizando livros. Então esse aqui, por exemplo, é um livro que eu uso bastante como inspiração para fazer alguns trabalhos e alguns estudos de prática. Então sempre procure referências. E por que eu te falo para fazer isso? Porque quando você está estudando desenhos, você quer entender como as coisas funcionam. E para isso você precisa identificar como as coisas são, caso você tivesse que simplificar todas elas, para explicar para alguém ou para simplesmente entender. Então a gente pega essa imagem desse homem aqui, que foi o que eu utilizei para trabalhar e entender o meu estudo de hoje. Então as coisas que eu vejo aqui, por exemplo, primeiro de tudo, quais são as formas mais simples que você pode enxergar nele? Então aqui, ó, você pode ver um círculo, aqui tem um cilindro, aqui tem uma forma retangular, né? Que aqui na parte do queixo dele, tem o ombro dele aqui bem grande, aqui tem as costas dele também bem exuberantes, aqui os braços, a barriga na frente. Você consegue perceber essas formas, né? É uma questão de análise. E essas formas estão aqui, são essas aqui de baixo. Você entendendo como fazer com que um desenho possa ser simplificado é um bom passo para você conseguir estudar e praticar mais. Porque você entendendo como as formas do dia a dia, formas simples como, por exemplo, círculos ou cilindros ou retângulos, pirâmides, cones também, principalmente, cones estão em todo lugar. Você sabendo como essas formas estão e conseguem ser aplicadas em um desenho, em uma imagem que já está altamente detalhada, você vai se ajudar muito a entender como um processo de produção daquela imagem acontece. Então, esse é o primeiro passo. Se você está estudando anatomia, se está estudando arquitetura ou, sei lá, arte conceitual, você está estudando ambientes, tudo pode ser resumido a formas. Tudo. E você entendendo isso é um grande passo para você continuar aprendendo e colocando isso cada vez mais nas suas obras. A segunda coisa interessante que você pode fazer para praticar é isso daqui, que é o esboço. Você conseguir esboçar por cima de formas, as formas que você viu na imagem. Então, que nem a gente tinha acabado de mostrar como separar a imagem em formas, agora você pode juntar essas formas para criar um esboço. Então, por exemplo, você pega aqui o crânio desse homem. Você consegue já traçar uma linha para você saber qual que é o movimento que o rosto dele está tendo. Então, nesse caso, ele está olhando para cima. Você consegue entender as linhas do rosto dele, certo? A barba dele está tampando, mas você consegue ver que o queixo dele está por aqui. Então você já consegue traçar várias questões de proporcionalidade que você não conseguiria se você não
observasse essa imagem, né? E você continua fazendo o esboço, entendendo como esse corpo, o corpo desse homem funciona, ele está aqui nessa imagem. E você vai montando cada vez mais e mais e entendendo como essa imagem está construída. E aí, por cima desse esboço, você vai colocando os elementos principais desse desenho, né? Dessa imagem no geral. Que aí aqui é o resultado desse esboço. Então, os elementos como olhos não tão detalhados, ou um nariz e uma boca aqui, né? Eles ainda não muito refinados, a barba sem muitos detalhes, a orelha também, mas sempre mantendo as proporções que a gente viu ali, certo? Isso tudo você vai pegando com prática. Existem muitas proporções e formas de anatomia que você vai aprender praticando, fazendo isso, fazendo esse estudo, né? E sempre correndo atrás também, de ver outras pessoas que já conseguiram excelência nesses pontos e analisar o trabalho delas também. Porque aqui a gente está fazendo os nossos treinos, a nossa prática, a partir de uma referência de uma imagem já pronta, uma imagem real. Mas isso não quer dizer que é uma regra, sabe? Você poderia pegar, por exemplo, esse desenho aqui que eu fiz e pegar ele como referência para tentar replicar ele também. Aqui, o terceiro passo, né, ou o próximo, assim, mais avançado, é aqui embaixo você conseguir fazer uma line art, você conseguir fazer as linhas do desenho de uma forma mais detalhada. Então, isso aqui se aplica muito a seu estilo também, não precisa ser igual à imagem. Claro que caso você esteja trabalhando, estudando realismo, vai ser, mas isso não se aplica necessariamente a só a forma que aquela imagem é. Você pode aplicar a sua line art em uma imagem de referência com o seu estilo. Se você tem um estilo um pouco mais voltado para o cartoon ou para o mangá, você vai conseguir fazer isso da sua forma. A questão é que você vai estar vendo a referência e isso vai te ajudar muito a replicar o seu próprio estilo nessa arte. Então, eu fiz aqui, coloquei mais alguns detalhes. Dá pra você ver que agora tipo, a imagem já parece um desenho mais refinado. E isso você vai fazendo da sua forma, do seu estilo, como se você já estivesse no caminho de finalizar um desenho. E aqui o último passo, que muitas pessoas acham que é o mais difícil, o que eu pessoalmente acho que é o que a referência mais ajuda, não necessariamente nas cores, porque eu escolhi não colocar as cores nessa última parte, mas ajuda muito nas cores também. Mas para mim ajuda muito para você entender como a luz e as sombras afetam essa imagem tridimensional que a gente está vendo aqui, esse homem. Se a gente parar para ver aqui, se a gente reparar bem nessa imagem, a luz dela vem aqui de cima, certo? Incidindo sobre o rosto do homem, sobre essa parte aqui, principalmente dele. E não tanto aqui embaixo, mas principalmente aqui no rosto, um pouco na orelha também. E dá pra você ver, dá pra gente ver que a partir desse limiar aqui, tudo é sombra. Então, a partir desse limiar, tudo isso daqui se torna uma grande sombra. Então, a gente percebendo isso, a gente consegue replicar no nosso desenho. E é o que eu fiz aqui. A luz vindo de cima, no caso eu coloquei um pouco mais para baixo também, quis brincar um pouco, colocar aqui como se ela estivesse vindo de frente, então coloquei um pouco nos ombros também, mas principalmente no rosto. E nas costas e na nuca do homem. Então assim, você é capaz de replicar vendo, a partir da sua observação, da sua curiosidade, práticas
super interessantes e que vão te ajudar muito na sua jornada na arte. Vão te fazer entender melhor como as coisas funcionam, como tudo se relaciona entre si, luz, cores, formatos. Você vai entender melhor a dinâmica de um organismo. E isso tudo você vai entender estudando e observando referências. Imagens que já estão ali prontas para isso. Não sinta vergonha de estudar a partir de referências e de utilizar referências para suas obras. Você utilizar referências para conseguir entender como algo funciona não significa que você está copiando aquilo. Você simplesmente está estudando, observando e aplicando aquilo na sua arte, certo? Nesse caso aqui a gente copiou para praticar, mas caso eu estivesse fazendo uma obra, eu poderia sim, muito bem, utilizar essa imagem caso eu tivesse alguma situação de luz muito parecida e tudo mais, certo? Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê na próxima. Beijo! E faça trabalho duro, especialmente quando você não se sente afim.